Hoje nós estamos aqui no estúdio e recebemos tantas perguntas sempre para o Dr. Marcelo Biasi Cavalcanti, ele que é mastologista e também cirurgião oncológico, ou seja, trabalha com as mulheres, né? Sempre em prol da saúde da mulher. E ele também é conhecido por ser um médico que conversa, que esclarece as dúvidas, que tem paciência com as pacientes. Então, isso nos leva sempre a convidá-lo para estar aqui conosco e ele aceita, o que é uma delícia, né, Marcelo? Obrigado, Fedor, pelo convite. Tudo bom? Tudo bom. Então, gente, olha só, nós recebemos sempre muitas perguntas, né? Então, hoje nós reunimos essas perguntas para você poder esclarecer essas dúvidas aí da mulherada. Embora a gente já tenha tantas matérias no nosso canal lá do YouTube também, né? Mesmo assim, existem outras perguntas que a gente não fala, porque é um assunto muito vasto, né? O aparelho reprodutor feminino. Com certeza. Tem muitas doenças que podem acometer, né? E várias dúvidas que as pacientes têm, que às vezes é importante a gente conversar novamente sobre esse problema para a pessoa ficar bem esclarecida de como será o procedimento, né? Uhum. Sabendo de como será a evolução, assim, a pessoa entende que aquilo ali, na verdade, às vezes o que usam de termo como complicação não é algo que é esperado da cirurgia. Entendi. Né? Por exemplo, eu tive um sangramento vaginal, isso é uma complicação? Não, não é uma complicação. Você fez uma cirurgia vaginal, é bem normal que vai ter um sangramento vaginal no pós-operatório, né? Uhum. Passa a ser complicação a partir de um determinado volume e quantidade, mas um sangramentozinho vaginal sempre vai ter. Sempre vai ter. Que a gente fica meio apavorada, né, querido? Com certeza, com certeza. Então, por isso que é legal a gente sempre conversar e reforçar, né, do que é esperado, o que é o normal, até onde a gente pode chegar. E o legal é que você responde, né, porque as tuas pacientes, elas são tuas fãs. É demais, assim, sabe? Bem, a gente encontra elas por aí, olha, bem legal. Bom, vamos lá. Primeira pergunta aqui. Quando um cisto no ovário torna-se preocupante? Então, todo ciclo menstrual, né? A mulher faz um cisto que vai liberar o óvulo, ele vai regredir e ele vai fazer um outro cisto novamente. Então, todo mês, né, vamos dizer que o ciclo seja cada 28, 30 dias, vai liberar um óvulo e vai fazer um cisto. Então, quando a pessoa faz um ultrassom e ela tem um achado de cisto, como também pode ter cistos na mama, que não é pela mesma função, mas acontece, e são benignos. Tá. Então isso é normal. Porque às vezes a paciente chega, doutor, fui fazer um ultrassom e apareceu um cisto no ovário. Então esse é normal. Ele deixa de ser normal quando ele começa a ter elementos sólidos dentro, tipo uma verruguinha dentro, a gente chama de lesão papilar, quando ele tem um septo, ou seja, ele tem uma divisão, ele tem um cisto, mas ele não é só uma bolinha d'água, ele tem uma divisão interna, e aí dependendo da espessura desse septo, da espessura da cápsula, e do tanto que ele tem de vegetação e outros elementos que ele começa a ficar irregular, isso leva a uma suspeita de uma lesão maligna. E essa lesão terá tanto mais risco de acordo com a idade. Quanto maior a idade, maior a chance de uma lesão que tem esse mesmo aspecto, com septo, de ser câncer. Porque o tumor do ovário é um tumor que acaba acometendo mulheres mais uma faixa etária maior. Entendi. Né? Vamos dizer assim, 65 anos, assim para cima. Então, quanto mais idoso, a gente não espera, porque aí a mulher já não está mais ciclando, por que fez um cisto no ovário e por que ele tem esse aspecto. Agora, a gente tem tumores de ovário em pacientes jovens, entendeu? E aí, essas características que o ultrassom, a ressonância, são os exames que a gente mais usam para isso, vão aparecer. E aí, junto com isso, a gente tem exames de sangue, tem uma história toda que ele vai coletar. Existem outros fatores que levam à suspeita, né? E isso aí a gente está falando em relação só ao ovário, mas quando ele tem um cisto maligno, ele faz tipo uma água em volta dele, que de certo modo chama de ascite, né? E faz outras lesões em outros órgãos, assim, e o exame acaba vendo também isso. Entendi. Então é um conjunto, combo, é um conjunto de alterações que levam a uma maior ou menor suspeita. Agora, certeza mesmo
em tendo a alteração, a maior parte dos pacientes vai procurar o ginecologista. Esse é o caminho natural. Aí é que eles encaminham para você. E aí o gineco acabar caminhando para o cirurgião oncológico, porque realmente a certeza, quando tem uma suspeita alta, assim, acaba virando, não tem uma biópsia igual em mama, que tu entra com uma agulhinha e tira um pedacinho. Entendi. Em ovário, vira cirurgia. Melhor tirar. Sempre vira cirurgia. Não, pra que dormir com o inimigo? E ovário, assim, mesmo que ele seja câncer, dependendo de como ele foi retirado, tu tem uma chance grande de cura, às vezes, sem passar pela químio. Entendi. Entende? E não sendo assim, né, ele na verdade já estando mais avançado, porque a grande maioria do ovário, infelizmente, ele tem uma apresentação mais avançada. 70% dos casos já é mais avançado. Então você acaba tendo que fazer uma cirurgia maior e além disso acrescentar a químio. Então é uma lesão que realmente ela é meio silenciosa, assim, é um achado. Entendi. Por isso que tem que manter os exames sempre em dia, né? Tem que fazer a prevenção, né? E entenda alguma coisa, vai ter toda essa sequência. O ginecologista, né, sempre tem o bom senso, e o ultrassonografista deve orientar e falar, deu uma alteração aqui, precisamos investigar melhor. Vamos lá. Retirar o útero, ou seja, fazer uma cirurgia de esterectomia, que a gente já tem várias matérias ali no ar, faz uma mulher envelhecer mais rápido? Quais são os efeitos da cirurgia que a mulher pode esperar no pós-cirúrgico? Então, existem várias perguntas e muitas lendas assim em cima da esterectomia. E é o que eu falo assim. Toda mulher tem medo de retirar o útero. Tem. Mas é porque tem muita lenda. O que acontece, Fabiola? Isso aí, por exemplo, a mulher vai envelhecer mais. Não tem como envelhecer mais rápido porque tirou o útero, entende? O que faz, quais são os efeitos colaterais? Eu não vejo como efeito colateral, entendeu? Uma retirada de útero. Na verdade, eu só vejo benefício. A cirurgia que tem que estar bem indicada. Entendeu? A gente vai fazer uma retirada de útero quando tem uma necessidade. Não se retira um útero sem uma necessidade. Tem que ter um problema ali. Entendi. Né? Então, qual que é o efeito? O efeito colateral? Ela ficar curada do problema que ela tinha. Feliz da vida. Exato. Então, por que quando tu fala assim, você tem uma legião de fãs? É uma legião de fãs que eram pessoas que tinham um sofrimento, tinham um problema, e quando chegou foi resolvido. E foi resolvido da melhor maneira possível. Porque elas realmente saem gratas e falam, pô, doutor, eu estava com tanto medo antes e hoje eu vejo que foi muito tranquilo. Então existe realmente um sofrimento antes que não condiz com a realidade atual da evolução da cirurgia. Mas, Marcelo, olha como é importante você estar falando isso. Eu tenho muitas amigas que correm dessa cirurgia e eu canso de falar. Gente, entra lá no meu canal do YouTube e veja o que o doutor Marcelo fala. Porque realmente, né, o efeito colateral é felicidade. Tu fica melhor. Né? Mas tem uma pergunta aqui também que fala sobre a esterectomia. Até deixa eu ver aqui, a gente já emenda essa pergunta na outra. Se a pessoa vai ter que fazer a reposição hormonal. Então, a reposição hormonal será feita quando a paciente precisar retirar o útero, mas precisa tirar o ovário junto, e numa idade que ela precisaria daquele hormônio. Né? Presta atenção. Então, pacientes jovens, assim, porque no Brasil a média da menopausa é aos 48 anos, tá? Tem famílias que chegam até 55 anos, assim, mas isso é exceção. Tá? O que é a menopausa? É quando o ovário entra em falência, ele deixa de funcionar, ele deixa de produzir o hormônio feminino, que é o estrógeno, a progesterona. Então, muitas mulheres entram na menopausa naturalmente, lá aos 48 anos, e não fazem reposição hormonal porque elas não sentem a necessidade da reposição hormonal. Então, isso é uma coisa muito individual. Porque, apesar do ovário ser a fonte maior de formação de hormônio, existe uma formação hormonal do subdérmico, subcutâneo. Então, e que umas mulheres não sentem essa falta. Você consegue compensar fazendo exercício,
comendo bem, Uhum. dormindo bem. Então, tudo que aquilo que a gente sempre fala, que é o que seria a vida natural, né? O melhor, procurar o mais saudável possível. Mas algumas pacientes têm sentem muito a entrada na menopausa. Sentem calorão, sentem que estão dormindo mal, Sim, irritabilidade, aquela irritabilidade, coisa ressecamento vaginal, perda de desejo. Então, para essas, graças a Deus, a reposição hormonal hoje existe de várias formas. Né? E resolve esse problema também, né? Tem via oral, tem chip, tem subcutâneo, tem creme, tem intravaginal. Mas daí isso é ginecológico, né? Daí é com a ginecologia, A ginecologista vai definir e vai levar em consideração os fatores de risco, porque tem algumas contraindicações para reposição hormonal, né? História de tromboembolismo, e se câncer, alguns cânceres não pode fazer reposição hormonal, né? Então, é caso a caso. Se ela vai realmente, se ela está numa idade que ela precisa, se ela sentiu essa necessidade depois, então é feita a reposição. Então cada caso é um caso, né? A velha história, né? Sim. Mesmo após uma cirurgia de útero ou de endometriose ou mioma, a doença pode voltar? Então, cada caso é um caso, mas por doença, tá? Vamos falar das mais comuns ali, que lembra ali, que é mioma e endometriose, é isso, né? Sim. Mioma, por exemplo, quem faz faz mais de um. Então é bem comum, tá? Voltar. 90% depois de 2 anos, pode ser que ela tenha um outro mioma em outro local. E aí retira e tudo bem. Só se precisar, porque a maior parte dos miomas a gente não opera. Entende? Então a gente vai operar o mioma de acordo com os sintomas. A gente já teve, acho que dias que a gente falou só de mioma. Sim. Então, se ele está crescendo, está causando um sangramento irregular, já está num volume muito grande, às vezes a mulher quer engravidar que ele está dificultando. Então, depende quanto que ele está deformando a anatomia, porque 90% dos pacientes de 2 anos voltam a ter mioma em algum outro lugar, entendeu? Então, não é só ir lá sair, tirar por tirar, é tirar quando ele causa tá sintomático. Entende? E aí a pessoa leva o exame para você e aí você que determina se é cirúrgico ou não. Junto com a história de quanto que ela está sentindo sintomas, se a gente consegue realmente ligar o sintoma ao problema, ao fato de existir o mioma. Porque, por exemplo, a mulher chega para mim hoje, vou te contar um fato de hoje, por exemplo. Chegou uma paciente para mim e falou assim: doutor, eu vim consultar contigo porque eu tô com muita dor abdominal. E aí eu fiz um ultrassom, quando tem dor abdominal, o ultrassom é um exame de entrada, é como o primeiro exame que a gente vai pensar em fazer, um exame simples, não tem radiação. E aí o que foi constatado no transvaginal é que tinha um mioma. Eu fui olhar o exame, o útero dela tinha um tamanho normal. O útero para a idade dela vai tipo de 80 a 120 centímetros cúbicos, estava lá com 80, estava pequeno. Tinha um mioma de 1 centímetro, uma posição que não faz sangrar e não dá dor. Porque se ele estiver muito interno no útero, mesmo que ele seja pequeno, ele faz sangrar, ele não precisa ser grande. Então o útero não tem que estar grande para precisar operar, né? E se ele estiver muito grande numa posição mais interna, que ele acaba por compressão crescendo tanto que ele vai comprimir a parte interna e faz sangrar. Então depende da posição, ele não precisa ser grande. Se ele for pequenininho interno, ele sangra. Se ele for grande, mais externo, ele também faz sangrar. Entendeu? E ele, grande externo, aumenta volume, comprime bexiga, comprime intestino, comprime retorno venoso. Então essas são as indicações de operar. E a dela era um pequeno numa parte mais externa, que nem sangra nem dá dor. Então não tem como ser assim. Então para essa paciente eu falei para ela, não é a retirada do útero que eu vou estar te ajudando. Entende? Então não é daqui o problema, entendeu? A gente pode investigar mais e ver outros exames para ver se às vezes só ultrassom não pega outras doenças como endometriose. Entendeu? Então a endometriose é uma doença que geralmente no ultrassom simples não aparece. Teria que fazer um mapeamento, que é um exame muito mais a fundo, uma ressonância, entendeu? Então aí a endometriose é a mesma coisa. Basta ter endometriose que vai operar? Não. Entendeu? Então depende de onde ela está e como ela está. Muitas vezes com o tratamento clínico já adianta. Consegue segurar a doença e a pessoa ficar assintomática. Agora, ela tá tentando engravidar, tá com muita dor, não tá conseguindo, entendeu? A doença tá filtrando já o intestino, a bexiga, que a gente chama de endometriose profunda, quando a gente consegue quantificar ela
e ela está cometendo outros órgãos, entende? Então, aí o tratamento clínico geralmente não vai conseguir dar conta de regredir nesse ponto, entende? Então acaba tendo que lançar mão da cirurgia. Ela já fez o que ela podia fazer para tentar engravidar, não conseguiu, aí a cirurgia ajuda. Aí ajuda. Nesses casos vai ajudar. Essa era uma outra pergunta, porque aqui tá, ó, a endometriose pode causar infertilidade? Ela causa infertilidade dependendo de onde ela cometer. Por exemplo, não precisa nem ser muito grande. Ela tem uma endometriose que está pegando a trompa, a endometriose faz com uma cicatriz e está desviando o formato da trompa e o óvulo, o espermatozoide não consegue se encontrar. Então, às vezes, tu vai ter que soltar. A endometriose está cometendo demais o peritônio pélvico, ela causa uma inflamação e a paciente já tentou engravidar de maneira natural e com estímulo, está tendo muita dor, não está conseguindo. Esse tipo de endometriose, quando se retira, apesar de ela não estar pegando o útero nem o ovário, aumenta a chance dela engravidar no pós-operatório. Porque a endometriose, de certo modo, ela causa uma alteração nos elementos inflamatórios ali. E a gente retirando ajuda, entende? Mas ele não é o primeiro passo assim, da pesquisa da infertilidade, entendeu? Existem outros passos. E isso daí você fala e aí a pessoa segue vida que segue. A gente, geralmente, quando tem endometriose, a gente segue, meio que multiprofissional, assim. Vai ter o médico da fertilidade junto, vai ter o ginecologista junto, e a gente vai chegar num consenso de qual que é o melhor caminho para ela. E o legal é que você tem muito relacionamento, né, Marcelo? Porque, gente, Marcelo, só um parênteses aqui, né? Ele foi o médico que mais operou no ano de... assim... 2025, que você ganhou um prêmio, eu lembro que você fez bem uma homenagem. Especificamente, assim, foi o cirurgião de maior volume lá. E isso tem sido há alguns anos, assim, mas que chegou a ter reconhecimento, assim, que foi... A nível externo foi que acho que você já viu passado. De tudo, né? Olha, gente, tem mais uma outra aqui em relação à cirurgia do aparelho reprodutor feminino, né? Tudo isso que você está falando. Pode causar incontinência urinária? A cirurgia em si, ela não causa incontinência urinária, tá? Isso é uma lenda também, que sempre se falam, e eu já vi até alguns ginecologistas defendendo que faz uma esterectomia que se chama de subtotal, que se tira só o corpo uterino, deixando o colo do útero. Não causa. Existe uma fraqueza da musculatura da pelve, né, que pode acontecer com a idade e uma lesão também pelos partos repetidos ali, que leva a uma incontinência urinária e que vai vir com a idade. Então, se tu Mas não pela cirurgia. Não é a cirurgia. Então, ia ter com útero ou sem útero. Se pegar um monte de mulher com útero, tem com incontinência urinária igualzinho. Entendeu? Então, não é o útero o que vai regular a bexiga, entende? Mas tudo isso tem tratamento, e quando ela já tem uma incontinência urinária antes da cirurgia, porque vai ter que fazer uma cirurgia do útero, já tem incontinência urinária, dá para se corrigir tudo ao mesmo tempo. Isso é interessante. Eu especificamente não faço cirurgia de incontinência urinária. Tem alguns colegas que fazem a esterectomia e eles mesmos fazem a incontinência urinária. Eu realmente encaminho para alguns colegas meus, ginecologista ou urologista, ou que ela tenha preferência, a gente faz a cirurgia em combinado no mesmo dia para aproveitar uma cirurgia só, para não ter duas internações. São cirurgias de recuperação muito rápida, assim, que não vai piorar, a minha cirurgia somada dele não vai piorar a recuperação, sabe? E o que eu acho que tu vai perguntar também é das complicações ali da... Isso, né? Isso é uma pergunta. Que vai combinar com a incontinência urinária, porque eu vou te falar assim, ó, as complicações, por exemplo, de uma esterectomia que a gente pode ter é uma lesão de via urinária. Mas daí é uma incontinência urinária transitória de uma lesão inesperada, que não é uma coisa comum. Não é comum, mas que pode. Toda cirurgia, por exemplo, a gente vai operar o útero. Grudado no útero está a bexiga e passa o canal do xixi também, o ureter. E atrás passa o cocô. Dependendo do volume do útero, quanto que está deformando a anatomia,
da endometriose, onde é que ela está pegando, se ela está infiltrando musculatura de bexiga ou está infiltrando o intestino, você vai ter que obrigatoriamente tirar um pedacinho desse órgão, entende? Porque não adianta eu tirar o útero e deixar a doença na bexiga, tirar o útero e deixar a doença no intestino, entende? Entendi. Então, isso faz parte da cirurgia e é o risco esperado, entende? Mesmo quando vai tirar um útero para um mioma, dependendo de onde ele está, como ele está, a gente vai ter que descolar a bexiga e você pode ter uma fístula urinária, que é uma coisa que a gente não quer ter, mas pode, acontece com todo mundo. Eu já tive nas minhas pacientes e tem todo cirurgião que opera vai ter, entendeu? É que toda cirurgia tem risco, né? Tem. E sim, o melhor hospital do mundo tem, entendeu? Tem e tem na quantidade que a gente tem, entendesse? Então, porque isso é inato do negócio, entende? É um risco que acontece. Acontece muito? Não, acontece muito pouco. É muito raro. E quando acontece, tem tratamento, a gente corrige e a pessoa fica tudo bem. Existe um desconforto de ter que, às vezes, levar para nova cirurgia, fazer a correção dessa lesão da via urinária ou do intestinal que teve. Pode ter um risco maior de infecção, mas é uma coisa que não tem como passar pela cirurgia, não ter esse risco. E é legal porque, assim, gente, é vida real, né? É vida real. É vida real, então... O que eu falo para os pacientes, se tu vai num médico ele te falar que não vai acontecer nada, que não tem risco, corre, ou porque ele nunca operou, vai estar mentiroso, entendeu? Não existe cirurgia que não tenha risco, sem risco. Né, Marcelo? Então, e cada uma tem seus riscos específicos. Claro. O do útero, infelizmente, são as lesões de via urinária e intestinal, que são os órgãos vizinhos. Porque é tudo pertinho, né? É, pertinho. Eu não vou... É que vai ser um erro grosseiro tu tá operando o útero e ter uma lesão no coração, entendeu? É quase impossível, tá entendendo? Agora, ali não tem, porque são órgãos vizinhos, entendeu? Realmente é um grudado com o outro, entende? Não tem um espaçamento. A gente é que cria o espaço separando cirurgicamente, mas eles estão grudados. Marcelo, quando você fala assim, gente, eu fico imaginando, porque nós leigos, né, a gente não consegue imaginar, mas você falando assim, a gente imagina tudo separadinho ali, né? Porque isso deve ser... Como se fosse compartimentado, né? Isso! E não é. Por exemplo, ontem eu vi uma paciente... A gente gosta de caso, conta. E ela veio para um problema que é bem comum, que o nome é istimocele. Então a pessoa faz uma cesárea e às vezes na cicatriz da cesárea, quando abre a musculatura, ela não colou um lado com o outro, entendeu? O doutor fez a cesárea, deu os pontos, mas ele, de novo, não colou. Então isso é um erro, mas não é. Ele fez os pontos, ele fez tudo que tem que fazer. Isso é alguma coisa do corpo dela? Do corpo dela, não colou. O fato é que não colou. E ali faz um muco, junta tipo um catarrinho e fica saindo um corrimentozinho. E se ela engravidar, aquilo dificulta engravidar. Mas se ela engravidar, ela tem uma chance maior de a gravidez acontecer ali e a placenta invadir e pegar a bexiga. Isso é grave. Entendi. Isso é um caso bem grave. Isso tem uma mortalidade maior, tanto da paciente como do bebê. Então, se ela já sabe no ultrassom que tem, a gente vai tirar essa cicatriz e refazer. Entendeu? E foi isso que eu fiz. Né? Normalmente... Coisa que a gente nem imagina essas coisas. Então é recortar uma cicatriz, fazer uma nova, deixar um tecido viável novo, bom, não aquele lá, tirar aquele que estava doentinho e reaproximar com um ponto e refazer. E a gente fez isso por vídeo, né? Eu tenho poucos casos aí, porque não é comum, mas eu tenho alguns casos. Só que a hora que eu entrei, ela, apesar de ter ultrassom, ela tinha muito mais doença do que isso, ela não tinha só istimocele. Quando eu entrei, a bexiga dela... Vou dizer que aqui a bexiga é para estar aqui embaixo, mas a bexiga estava presa quase no umbigo, assim, entendeu? Louco. Completamente aderida na parede abdominal e aderida no fundo do útero, porque a bexiga está aderida no finalzinho do útero, não lá no fundo, então estava tudo grudado. E não tem como eu chegar na lesão dela sem soltar tudo isso aí. Então eu tive que soltar a bexiga da parede abdominal, soltar a bexiga do fundo, entende? E isso não tá previsto. Não estava no programa. Não estava no programa, entendeu? Mas tem que ser feito, entende? Senão eu não consigo resolver o problema. Ela quer engravidar e quer ter filho e eu não consigo tirar esse risco dela, da placenta ali. E aí cheguei lá e então tem risco de ter lesão de bexiga? Claro que tem. Entendeu? Vai acontecer? Não. É muito raro acontecer.
porque a gente faz a cirurgia tecnicamente, a gente sabe o que está fazendo, entendeu? Claro. Mas como é que eu digo? Tá subentendido que a gente vai ter essas intercorrências. E eu não vou ter como acordar a paciente ou parar a cirurgia no meio da cirurgia, sair com luz e falar com a familiar, aconteceu isso, tem um achado. Não, cara. Tu vai ter que confiar no teu médico e ele vai fazer. Mas aí essa é a relação médico-paciente, né, Marcelo? Por isso que eu sempre falo, quando você for ao médico, que você tiver qualquer indicação, conversa, esclarece dúvida, e é isso que a gente está fazendo aqui, porque a mulher, lógico, aqui tem várias perguntas sobre medo, né? Sim. A mulher tem medo, porque existe todos esses fatores, né? Quero ter um bebê, ou eu perdi já trocentos, né, vários bebês, ou isso ou aquilo, e você tem que ter essa liberdade de conversar no pré, no pós, e entregar, né? Quer dizer, entrega... Assim, né, o que eu posso falar assim, a gente tem muito recurso, entende? Então ele está acostumado a mexer. É experiência, né? Exato, é a experiência, entendeu? Então, com certeza, esse volume de anos, a formação, não é do nada que o paciente chega na gente e os colegas confiam no resultado, entende? Porque a gente realmente está acostumado a lidar com esses achados que são que é um achado da hora ali transoperatório e tem que resolver. Tem que tomar uma atitude, né? Uma decisão. Uma decisão. E os nossos resultados têm sido bons. Então, bons não, têm sido ótimos, ótimo, porque você é amado assim, vários médicos e várias médicas, né? Muitos. A gente tem bastante contato, muitas amizades e todo mundo assim sempre fala uma muito felicidade bem assim, que eu Isso tenho, é muito assim, legal. Daqui de Joinville, de eu poder te falar que eu já tratei de várias colegas médicas, não só médicas da área da saúde, as enfermeiras, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, todo mundo que está lá no hospital, eu sei que eles têm uma consideração e um carinho grande. Tem. Não sou só eu, mas assim, uma grande porque parte... a gente está falando de ti, né? Mas desse pessoal, assim, eu vejo quando tem algum problema, acaba vindo consultar e pegar uma opinião, nem que seja a segunda opinião, para ver se é esse o caminho certo mesmo, o que daria para fazer. E isso dá muito gratificante, assim. Claro, sabe? é muito. E para nós também, porque a gente tem essa preocupação, né, de levar para o nosso telespectador, para os nossos seguidores, aquilo que realmente a gente confia, que a gente sabe, que a gente... E vê quantos anos, né, Marcelo, que você aceita o nosso convite. Acho que estamos indo aí para o 5º ano, né? E sempre um tema diferente, uma coisa nova, uma situação nova, então é muito legal isso. Eu tenho você já respondeu nessa tua pergunta e várias outras dúvidas aqui, mas eu tenho uma ainda que pode ser que é a dúvida de várias. Quanto tempo após uma cirurgia de esterectomia, por exemplo, a mulher volta à sua rotina para a relação sexual? Assim, o pós-operatório é uma coisa muito individualizada também, tá? Mas a média é assim, as cirurgias de esterectomia, tem cirurgias de esterectomia mais simples e umas maiores. Quando a gente vê que o paciente se encaixou, que a grande maioria vai ter uma esterectomia simples, foi uma cirurgia que foi um tempo cirúrgico menor do que 1 hora, a paciente não tem outras comorbidades importantes, vamos dizer, ela não é diabética, não tem falta de DPOC por enfisema pulmonar, alguma doença crônica por causa de cigarro, não é hipertensa, não tem outras doenças junto, a cirurgia, né? A cirurgia não teve sangramento, as nossas cirurgias em geral sangra 10 ml, é uma gase, assim, entendeu? Não tem o menor risco não tem transfusão, não tem necessidade de tomar sangue. Essa é uma paciente que 90% delas vão acordar da cirurgia, até ela estar bem acordada umas 3, 4 horas. Tá. Ela estava de jejum, vai acordar com fome, né? Você já fez cirurgia, eu já fiz, você acorda com fome, porque você vai ficar todo dia inteiro, tá 8 horas de jejum. Então, é verdade. Aí vai vir a comida, você comendo bem, tu vê que comeu bem, tá lúcida, tá sem dor, não tá enjoada, casa. Vai para casa no mesmo dia. Sério? Sério, mesmo dia, casa. Em casa, ela pode caminhar normal, subir a escada, se acrocar, pegar até 5 quilos nesse primeiro mês. Ou seja,
ela não mês. vai... no primeiro mês. Ela, em geral, ela consegue dirigir um carro com 4, 5 dias. Entende? Então, isso era impensável antigamente. Então, ela se pergunta, quanto tempo eu vou ficar fora do meu trabalho? Então, depende muito do que trabalho que é o teu. Se tu trabalha, e não é um trabalho braçal que tem que carregar peso, né, mais que 5 quilos, geralmente com 14 dias tu tá voando, tu tá trabalhando tranquilamente. Entende? Agora, não. O meu trabalho, eu opero uma máquina pesada, eu tenho que carregar material de tal para tal lugar, aí é 30 dias. Porque com 30 dias eu libero para fazer academia. Tá? Agora, a relação sexual parece, pô, mas doutor, ela trabalha, faz tudo, relação sexual é 60 dias. Mas, pô, doutor, eu que vou ficar de castigo, a mulher também, mas também reclamo, né? Pô, a gente vai ficar de castigo, como é que eu posso trabalhar? Eu posso tudo, mas não na posso hora ter do bem relação, bom. o bem bom ainda não posso, tá estragando o pai, né, brincadeira. Mas é o seguinte, é que o útero, as incisões são extremamente pequenas, as cicatrizes às vezes até somem na barriga com o tempo. Então isso que dá o benefício de não ter dor e tu recuperar tão rápido. Mas o útero vai ter que passar por algum lugar. E por onde ele vai passar? Ele vai passar pela vagina no final, como se fosse um parto normal. Então, para a gente não fazer um corte na barriga, porque ele é grande, ele não vai passar no cortezinho ali. Eu não vou fazer uma cesárea para tirar o útero depois que eu fiz tudo por cortezinho pequeno. Entendi. Então, a gente tira pela vagina. E o útero, ele pensa como se fosse uma garrafa de Coca-Cola. Ele é a tampa da garrafa. Entendi. Então, eu não posso deixar a garrafa aberta. Então, ali eu vou ter que dar uns pontinhos e fechar. Então, ele fica como se fosse... A vagina acaba ficando como se fosse uma meia... Ela é uma meia, o fundo é cego, ela não tem mais não é aberta a vagina. Entendi. Antes era a tampinha, era o útero, agora ela fecha sozinha. Isso são pontos. Então, se a gente tem uma relação muito precoce, o que pode acontecer no máximo é ter um sangramento, abrir um pontinho, ele fecha. Não é que vai virar uma nova cirurgia, vai virar uma desgraça. Entendi. Então, às vezes, eu tenho vários pacientes que acabaram tendo relação antes. Uma boa parte não aconteceu nada, porque o fio ele tem uma resistência. Mas às vezes sangra e assusta. Sim. Mas é um sangramento espontâneo que para espontaneamente, em questão de dias, para e volta a ter relação de novo, normal. Tá tudo certo. Não vai ficar com uma sequela, nada. Então a gente pede 60 dias porque essa região está cicatrizando. É sensível também, né? Então, mas é relação sexual, então está falando de relação sexual, é relação sexual com penetração. Pode ter outras formas? Pode. Sim. Né? Mas não pode, às vezes, bater ali e acabar abrindo o ponto. Entende? Então é só esse tempo que tem que ter para esperar que vai estar bem cicatrizado e a vida volta ao normal e com a vantagem de não estar mais sangrando nunca mais. Coisa boa, né? Que aí volta aquela primeira pergunta, né? O efeito colateral de uma esterectomia. O efeito colateral Felicidade. Não ter mais sangramento irregular, né? Não ter mais dor na relação. Sim. É isso que a gente quer. Marcelo, é impressionante como são tantos temas, né, que envolvem uma mesma coisa, né? Sim. E a gente gosta quando você conta causo, né? Como diz o mineiro, causos. A gente vai querer mais causos. Traz pra gente umas coisas assim meio diferentes, porque é legal a gente saber, né? Às vezes a pessoa se identifica e mesmo que não identifique, a gente tem curiosidade de saber isso. É bem legal. Gente, eu conversei com o Dr. Marcelo Biasi Cavalcante. É uma delícia te entrevistar, Marcelo. Obrigado. Tá ficando cada vez mais legal, porque a gente acaba entendendo, né, um monte de coisas e as nossas telespectadoras também gostam muito e é um quadro assim que, nossa, não tem nem o que falar. Elas amam. E quando a gente sai por aí, sempre alguém tá falando, eu vi. E se você não viu, também pode ir lá no nosso canal do YouTube, que você vai assistir muitas entrevistas com temas diferentes e que você pode se identificar. Mas ainda a gente vai voltar com bastante novidade para vocês. Novidade para nós, né? Porque para o Dr. Marcelo Biasi Cavalcante sempre é o dia a dia. Obrigada, Marcelo. Obrigado.